Esperar só mais um minutinho o pessoal terminar de entrar, tá? E a gente já começa. Só porque somos pouquinhos ainda. Boa noite. Boa noite. Antônio entrou. Bom, 7h10 então, pessoal, vamos começar nossa aula aqui. Vou criar minha tela para vocês. É esta aqui, aula 8. Bom, hoje a gente vai começar a falar de engrenagens, tá, pessoal? Deu, arrumei aqui. Hoje a gente vai começar a falar de engrenagens, tá? Primeiro, desculpa pela falta de ontem, aconteceu um probleminha técnico aqui. Em função da internet, eu abria o programa e daqui a pouco fechava. Abria, fechava. Então, como ia ficar meio conturbada a nossa aula, acho melhor a gente adiar um pouquinho, tá? Então, semana que vem nós iríamos ter aula na segunda e terça. Como nós não tivemos ontem, nós vamos ter aula segunda, terça e quarta, tá bom? A gente recupera a nossa aula perdida então. Mais uma vez, desculpa o estorno aí. Vamos falar sobre engrenagens hoje. Alguns conceitos básicos, tá? Principalmente nomenclatura, aonde a gente lê os pontos, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho de conversão de milímetros para polegadas, tá? Principalmente para polegadas fracionárias, que é onde o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade. E como a seguir nós vamos fazer cálculos de engrenagem, é bem interessante a gente já ter esse conhecimento, tá? Então a gente vai ver direitinho como é que a gente faz essas transformações. Bom, um ponto interessante, vou até voltar aqui. Um ponto interessante, gente, que um colega trouxe uma dúvida hoje e eu achei legal dividir ela com vocês, tá? O questionamento foi o seguinte. Deixa eu aceitar o Alexandre, peraí. O questionamento foi o seguinte, gente, peraí. Deixa eu até olhar aqui para a gente conversar melhor. Foi o Giovanni que me perguntou, tá? Sobre a seleção de chaves para parafusos sextavados, tá? Que foi o que nós conversamos no início dessa disciplina, lá em elementos de fixação, tá? Normalmente, né, nas tabelas de seleção, eu tenho sempre uma coluna referente aos tipos de parafuso e ao lado a coluna referentes às porcas, tá? Dos respectivos parafusos. Então, normalmente eu tenho a coluna do parafuso, eu seleciono primeiro o meu parafuso e depois eu sigo lendo, tá? A mesma linha
e eu chego até a coluna de porcas, tá? Cada fabricante tem uma especificação um pouquinho diferente, mas elas tendem a seguir um padrão, então eu acho que é interessante da gente conversar sobre eles, tá? Até para caso vocês façam uma seleção, tá? Primeiro vai vir ali, parafuso, pode dizer o nome, numeral, tá? E depende do fabricante quanto ao tipo de parafuso. Ele pode dar nomes, né? De rotulação do produto, como por exemplo, 8779, o próximo é 8778 e assim vai, tá? Mas em geral vem o nome do parafuso. O primeiro dado que vai vir, tá? Que no exemplo que a gente conversou, era 3/4, né? Vem só 3/4 e não vem o símbolozinho de polegadas, tá? 3/4 vezes, que significa multiplicação, tá? Nesse caso é só para fazer a nomenclatura, outro valor, tá? O padrão de seleção normalmente é o segundo. Vem o parafuso, o primeiro valor, tá? Que é o 3/4, o primeiro valor que a gente encontra ali, ele representa a bitola do parafuso, tá? O diâmetro dele, ali. O diâmetro externo, aquele que conta a rosca, certo? Depois vem vezes outro valor. O segundo valor, né, normalmente é maior que o primeiro, né, porque ele é referente ao comprimento do parafuso, tá? Então, no exemplo do colega, o primeiro era 3/4, o primeiro valor. O segundo valor era 1 3/4, ou seja, o diâmetro do parafuso era 3/4 e o comprimento do corpo do parafuso, sem contar a cabeça, apenas o corpo do parafuso, era 1 3/4, tá? É isso que vem na coluna do parafuso. Do lado, vem a colunas de porcas, tá? Ela era também 3/4, porque os parafusos, né, têm o mesmo diâmetro das duas respectivas porcas. Então, sempre tem que bater. O primeiro valor que eu leio lá no parafuso tem que ser o mesmo valor que diz lá na porca, tá? Vai vir na tabela assim. A especificação e seleção é assim. Qual foi o questionamento do colega? Foi assim: como é que eu sei qual é a chave que eu tenho que usar, né, para determinado parafuso? No exemplo que ele me passou, o parafuso tinha um diâmetro de 3/4 de polegada e ele usava, né, a chave de 1/8 de polegadas, tá? Como que eu sei qual é a chave que eu vou usar, tá? Tem como a gente fazer uma aproximação, tá? Não tenho como ter certeza, porque não existe um padrão concreto, né, quanto à espessura da cabeça. Por exemplo, se o diâmetro é 3/4, né, a cabeça vai ser maior, mas ela não tem uma proporção exata. Por exemplo, se o diâmetro, vamos falar em milímetros então, tá? Se o corpo do meu parafuso tem 10 milímetros e a cabeça tem 20 milímetros, né? Ela é o dobro, a cabeça é o dobro do corpo do meu parafuso. Mas essa proporção, ela não é fixa, tá? A cabeça não tem que ser o dobro ou 2 vezes mais, 3 vezes mais. Não existe uma proporção, mas existe uma aproximação, tá? Que é a seguinte: normalmente a cabeça do parafuso, né? Ela é 1,5 vezes maior que o corpo do parafuso, tá? A gente pode multiplicar de 1,5 até 1,7. Deixa eu aceitar o colega aqui. Tá? De 1,5 até 1,7, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês situarem melhor sobre o que a gente está conversando. A gente viu isso lá na aula 2, tá? A gente comentou sobre essa proporção, mas ela não é uma regra, tá? Então, existe... Opa, passei aqui. Aqui.
Bom, vou mostrar para vocês. Espelhou o PDF para vocês? Espelhou. Tá? Então, ó, esse aqui temos um parafuso, tá? De cabeça sextavada. Esse parafuso tem um diâmetro, né? Que vem especificado na seleção dos parafusos. É sempre o diâmetro, né? O diâmetro externo, aqui é aquele que conta as roscas, tá? Como ele vai vir, vai variar de fabricante para fabricante, mas segue mais ou menos um padrão. Vai vir o valor, né? Do diâmetro e o valor do corpo também, tá? Primeiro, o diâmetro. Segundo, o valor é o do comprimento aqui do corpo, sem contar a cabeça, tá? Mas qual é o tamanho, né? A largura dessa cabeça aqui, ó, para eu saber qual a chave eu vou utilizar, tá? Então, nessa bibliografia, ele usou 1,7, mas alguns fabricantes usam 1,5. Por exemplo, se o meu parafuso tem um diâmetro, né, uma bitola de 10 milímetros, a cabeça de um fabricante pode ser de 15 milímetros, de outro fabricante pode ser de 17 milímetros. Deixa eu aceitar aqui. Giovanni entrou, estava falando não de ti, mas sobre o assunto no qual conversamos, tá? Não existe uma especificação, mas a gente consegue chegar a um valor bem próximo. Então, se o meu corpo tem 10 milímetros, eu sei que a minha cabeça vai variar ali de 15 a 17 milímetros, tá? Então, a gente consegue selecionar a chave de acordo com esses valores, tá? Mas aí a questão, professora, mas é muito comum os parafusos virem com sistema inglês, né, em polegadas. Por isso, hoje a gente vai falar um pouquinho de engrenagens, a parte teórica, e depois... E depois a gente vai falar desse sistema de conversão. Porque para converter para polegada milesimal, que é aquela com dígitos, com zero, é tranquilo, mas a fracionada é um pouquinho mais chata. Então, se eu quero fazer esse cálculo rápido aqui, né, e quero ele em polegada fracionada, porque as chaves vêm em polegada fracionada 3/4, 1/8, tá? Então, eu preciso saber dessa conversão. Então, a gente vai aprender como é que a gente faz ela também antes de dar segmento, tá? Deixa eu trocar o meu PDF aqui. Vamos falar quanto a esse assunto, tá? Que foi a dúvida que surgiu, mas é interessante para elementos de fixação. Entenderam essa relação do corpo do parafuso com a cabeça e, consequentemente, a seleção da chave, né? Que vai ter o encaixe na cabeça do parafuso ou na porca, que tem o mesmo tamanho da cabeça do parafuso. Tranquilo? Sim. Então tá. Eu cheguei atrasado. Oi? Eu cheguei atrasado, fui eu que te perguntei isso aí mais cedo. E eu consegui te esclarecer mais cedo? Mais ou menos. Tá, então Depois vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Ó, isso aqui foi o que eu te mandei. Ó, a especificação do parafuso, ela segue um padrão, tá? Bem, o nome do parafuso pode dizer só parafuso, ou dependendo do fabricante, é o parafuso 662, 663, né? Aí depende do produto. Mas vem sempre 2 valores, tá? O padrão é o primeiro valor ser o diâmetro do parafuso, a bitola dele. Naquele primeiro exemplo ali que tu me passou, era 3/4. Então, significa, ó, que este diâmetro aqui, o do corpo do parafuso, contando as roscas, né? Seria como se eu pegasse um paquímetro e medisse. O primeiro valor é referente ao diâmetro do corpo. O segundo valor que vem ao lado, vem um valor, um X para separar e outro valor. Esse outro valor é referente ao comprimento do parafuso. Mas esse comprimento aqui, ó, sem contar a cabeça, só o corpo do parafuso, tá? Na próxima coluna, vem os valores de porcas. Deixa eu aceitar o colega aqui, só um minutinho. Vem os valores de porca. Né? Vem o diâmetro ali interno da porca, o furo da porca. O diâmetro
externo, né, do parafuso tem que ser igual ao diâmetro interno da porca, até para acontecer o encaixe. Então, o primeiro valor que vem no parafuso tem que ser exatamente igual àquele valor que vem lá na porca. A porca só tem um único valor, sempre, que é o diâmetro do furo ali da porca, tá? Esses valores têm que bater, mas se vem uma tabela, vai bater. Quanto ao tamanho da cabeça do parafuso, para a gente saber que chave a gente vai usar, tá? Não tem uma padronização na fabricação. Algumas são mais, digamos, gordinhas, outras mais magrinhas, mas elas variam, né, entre 1,5 e 1,7, né? Então, no caso, falando em milímetros, para facilitar no início aqui, se o diâmetro do meu parafuso aqui, este diâmetro, tivesse 10 milímetros, o diâmetro da cabeça aqui seria entre 15 milímetros e 17 milímetros, ou seja, eu multipliquei esses 10 por 1,5 e por 1,7. Tem que ficar entre esses dois valores, né? Como as chaves elas não têm tantos valores assim, normalmente multiplicando por 1,5 ou 1,7 vai dar próximo valor e tu seleciona a chave mais próxima, tá? Mas não é exato. Alguns fabricantes multiplicam por 1,5, outros por 1,6 e outros por 1,7. Dão valores muito parecidos, tá? Mas não existe um padrão. Quando a gente fala de milímetros, é tranquilo, né? Eu tenho que pegar uma chave, então, de 15 milímetros ou 17 milímetros e ver qual das duas ali vai encaixar. Deixa eu aceitar o colega aqui. Guilherme. Quando a gente fala de polegadas, é um pouquinho mais chato, né? Para fazer essa leitura. Porque no exemplo que a gente falou ali, o diâmetro era 3/4, né? Então, eu tenho que multiplicar 3/4 de polegada por 1,5 e vai me dar um valor. Só que vai me dar um valor inteiro. Eu sei o valor de cabeça, tá? Mas o certo é calcular. Não acho que eu calculei. É só porque a gente conversou mais cedo e eu já calculei. 3/4 de polegada vezes 1,5 dá 1,125. Mas as chaves não vem escrito assim, né? 1,125 de polegadas. Elas vêm o quê? Fracionadas, tá? 1,125 é a mesma coisa que 1 e 1/8 de polegada, que é a chave que tu me comentou que era usada, certo? Isso. Então, surgiu assim essa deixa para a gente conversar sobre essas conversões, né, de milímetros para polegada e principalmente de polegada fracionária. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de engrenagens aqui e aí depois a gente volta para essa conversão, porque semana que vem a gente vai fazer alguns cálculos de engrenagem, então é legal a gente já ter esse conhecimento. E porque nesse caso aqui seria um bom exemplo da gente usar, né? Então, vou lá até calculo, mas aí a chave é infracionada, não vou saber fazer essa multiplicação e deixo um pouco na mão. Claro que se eu estou fazendo uma montagem ali, uma manutenção, eu tenho todas as chaves, eu posso testar, né? Mas daqui a pouco, se eu pretendo levar para algum lugar, então não vou levar todas as minhas chaves, né? Eu posso, sabendo quais os parafusos que eu vou utilizar, eu já tenho noção das chaves próximas que eu vou usar. Então, posso levar no máximo 2. Uma dessas vai servir. Não preciso levar todas, né? E testar todas, né? Então, vamos lá. Essa é a nossa aula 8. Essa aqui eu não enviei para vocês ainda, mas vou enviar agora no finalzinho da aula, tá? Deixa eu ver. Só vou fechar nossa tela aqui, que senão começa a travar. Vamos lá. Começando o assunto de engrenagens, então. Engrenagens são rodas com dentes padronizados, né, que servem para transmitir movimento e força de 2 eixos. Muitas vezes, né, as engrenagens são usadas para variar o número de rotações também, tá? E o sentido da rotação de um eixo para o outro. Nós fizemos alguns cálculos, né, de engrenagens na aula passada. Vamos olhar ali, então, as partes da engrenagem, tá? O que constitui uma engrenagem? Primeiro, ela tem o cubo, que é a parte central. Depois do cubo, eu vou ter sempre um rasgo da chaveta, né? Para fazer a fixação ali da minha engrenagem no meu eixo. Senão a minha engrenagem vai ficar girando, né, em torno do eixo e não vai acontecer a transmissão nem de movimento, nem de força, tá? Depois eu tenho o corpo,
que é a parte interna ali da engrenagem, né? E sólido. Depois eu tenho os dentes, consequentemente o vão dos dentes, tá? E constitui então a minha engrenagem. Existem vários tipos de engrenagem. Então, para escolher o melhor tipo, vamos conhecer algumas delas, tá? Tenho este modelo aqui, que é um corpo em forma de disco com um furo central, tá? A mais comum delas. Tenho ainda um corpo em forma de disco com um cubo central e furo central, tá? Tenho um corpo com 4 furos, por exemplo, tá? Na verdade, eu tenho o furo central mais os 4 furos no corpo. Tenho o corpo com braços, tá? Que é quando eu já não são mais orifícios, são braços que ligam o meu cubo central, né, até a superfície da minha engrenagem ali, tá? Isso daqui tem dimensões, né? Dependendo do tamanho, eu já não posso mais usar braços, eu me obrigo a usar, né, um corpo inteiro. Sobre os dentes das engrenagens, né, os principais elementos da engrenagem. Os dentes são um dos elementos mais importantes, né? E nesses dentes, as partes principais são quais são os dados que a gente normalmente precisa até para fazer os cálculos de transmissão de movimento, tá? São a altura da cabeça, tenho sempre um corte, né? No meio do meu dente. Eu tenho aqui, ó, o diâmetro interno. Por cima do meu dente eu tenho o diâmetro externo. E qual é o nome do diâmetro que passa entre essas duas medidas? Diâmetro primitivo ou diâmetro central, tá? Nós conversamos sobre isso. Deste diâmetro primitivo até o fim ali do meu dente, isso se chama altura da cabeça. Do meu diâmetro primitivo, que é aquele diâmetro que passa no meio, né, do dente, até a minha base, se chama altura do pé, tá? E a distância, aqui, ó, a distância entre um dente e outro, né, pela parte mais baixa, se chama raiz. Por que a parte mais baixa, tá? Porque ela tem uma inclinação aqui, o dente, ó. Então, se eu medir deste ponto aqui até este ponto aqui, eu tenho um valor. Se eu medir deste canto superior até este canto superior, eu tenho um valor maior, tá? Então, o importante é o valor da base aqui, da raiz. Para produzir movimento de rotação, as rodas devem estar engrenadas, né? As rodas se engrenam quando os dentes de uma engrenagem se encaixam nos vãos dos dentes de outra engrenagem. Então, para que haja, né, o movimento de engrenagem perfeito, as duas engrenagens têm que ter geometricamente as mesmas condições, ou seja, né, o espaço entre os dentes, a altura do dente, a raiz, tá? Tem que ser todas da mesma dimensão. As engrenagens trabalham em conjunto. De um mesmo conjunto podem ter tamanhos diferentes, né? Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes, a engrenagem maior se chama coroa, enquanto a engrenagem menor se chama pinhão, tá? Então, a figura aqui da coroa e do pinhão. Os materiais mais usados, gente, na fabricação de engrenagens. Opa, falhou aqui. Tá. Materiais mais usados na fabricação de engrenagens são aço liga, né? Ferro fundido, cromo níquel, né? Que são aços ligas, cromo níquel, bronze fosforoso e alumínio. Os tipos de engrenagem que eu tenho. Existem vários tipos, né? Que são escolhidos de acordo com a função. Vamos olhar alguns tipos, então. Tem o tipo de engrenagem cilíndrica. Engrenagens cilíndricas têm a forma de um cilindro, né? E podem ter dentes retos ou helicoidais, tá? Inclinados.
Vamos observar aqui duas engrenagens cilíndricas, tá? Ou eles são retos ou eles são aqui helicoidais levemente inclinados. Tem uma representação dos dentes helicoidais, ó. Tem uma leve inclinação. Os dentes helicoidais são paralelos entre si, mas oblíquos em relação ao eixo da engrenagem. Ou seja, entre um dente e o outro existe um paralelismo, tá? Eles são paralelos, mas eles têm uma inclinação em relação ao eixo. Já os dentes retos são paralelos entre si e paralelos ao eixo da engrenagem, tá? São esse modelo aqui, ó. E ao lado, os dentes helicoidais. As engrenagens cilíndricas servem para transmitir rotação entre eixos paralelos, né? As engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais transmitem também rotação entre eixos reversos, tá? O que são eixos reversos? Aqueles que não estão paralelos entre si, ó. Eu tenho uma angulação entre um eixo e outro eixo. Elas funcionam de forma mais suave que as engrenagens cilíndricas de dentes retos e, por isso, o ruído delas em relação às cilíndricas de dentes retos é menor. Tenho também as engrenagens cônicas, tá? As engrenagens cônicas são aquelas que têm forma de um tronco de cone, né? As engrenagens cônicas podem ter também ou dentes retos ou dentes helicoidais, tá? As engrenagens cônicas transmitem rotação entre eixos concorrentes, tá? O que são eixos concorrentes? São aqueles que apresentam um ângulo de 90 graus entre si, ou que estão de forma transversal um do outro, tá? Então, aqui um exemplo, um eixo horizontal e um eixo vertical. Aqui um exemplo, ó, uma figura um pouco melhor, um eixo horizontal e um eixo vertical. Vamos falar de alguns exemplos, então, dos eixos cônicos de dentes retos. Aqui 2 exemplos, tá? Essa apresentação aqui, ela tem como se fossem uns exercícios, tá? No meio da aula aqui, mas eles são bem simplesinhos. Então, a gente não vai resolver eles, tá? São coisas que, como se fosse revisão para quando você estudasse. Por exemplo, agora a gente acabou de conversar, né? Sobre engrenagens. Aí aqui, verificando o entendimento. A ilustração mostra 2 engrenagens cônicas de dentes retos, né? Escreva nas linhas de chamada qual é a coroa e qual é o pinhão. Nesse caso, né, como a gente acabou de ver, quem é a coroa e quem é o pinhão? Coroa é a de cima. Coroa é de cima, maior, tá? E vem com as respostas também. Mas esse aqui é para quando vocês forem estudar mais adiante, né? E como a gente acabou de ver isso, certamente vocês têm a resposta na ponta da língua, né? Então, engrenagens helicoidais. Nas engrenagens helicoidais, né, os dentes são oblíquos em relação ao eixo. Entre as engrenagens helicoidais, a engrenagem para rosca sem fim merece uma atenção especial, tá? Essa engrenagem é usada quando se deseja uma redução de velocidade na transmissão do movimento, tá? Então, eu tenho uma coroa e o pinhão, na verdade, vai ser uma rosca sem fim. Reparamos, então, que os dentes da engrenagem helicoidal para roscas sem fim são côncavos, tá? Côncavos porque os dentes curvos, ou seja, menos aletados no meio do que nas bordas, né? Na engrenagem da rosca sem fim, com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem fim é o pinhão e a engrenagem é a coroa. Um exemplo, então, de uma engrenagem que se comporta como coroa e um parafuso sem fim que se comporta como pinhão. Temos ainda as cremalheiras, tá? É uma barra provida de dentes destinadas a engrenar uma roda dentada. Com esse sistema, né, podemos então transformar o movimento de rotação em movimento retilíneo.
ou vice-versa, né? Então, aqui eu tenho uma transformação de movimento. Enquanto a minha engrenagem, né, faz um movimento rotacional, a minha barra faz um movimento longitudinal. Então, eu posso transformar, né, movimento rotacional em linear ou movimento linear em rotacional. Aqui, saiu o exemplo. Aqui é um exemplozinho. Continuando, então, engrenagens. As engrenagens são representadas nos dentes, nos desenhos técnicos de maneira normalizada, tá? Como regra geral, a engrenagem é representada como uma peça sólida sem os dentes, né? Apenas um elemento da engrenagem, o diâmetro primitivo, que é aquele, né, diâmetro entre o diâmetro externo e o diâmetro menor, que é o diâmetro contando os dentes e o diâmetro não contando os dentes. Este é o diâmetro primitivo, tá? É indicado, então, por uma linha tracejada, né? Esse diâmetro aqui, ó, que não é mostrado os dentes, mas esse diâmetro maior é referente ao diâmetro externo, como se fosse medido com os dentes. Ele só não vem, né, através dos desenhos técnicos, com a imagem dos dentes aqui, mas isso é padronizado. Na fabricação de engrenagens, o perfil dos dentes é padronizado. Os dentes são usinados por ferramentas chamadas fresas. A escolha da fresa depende da altura da cabeça e do número de dentes que eu vou querer na minha engrenagem. Por isso, não há interesse em representar os dentes, né, do desenho. Primeiro eu vou produzir a minha engrenagem e depois, tendo a aplicação, eu vou então produzir os dentes. Sobre os dentes, representação dos dentes, né? Quando for necessário, né, excepcionalmente representar um ou dois dentes, eles devem ser desenhados com linha contínua larga, tá? Isso é de acordo com as normas de desenho. Então, quando eu necessito do desenho do dente, eu vou desenhar um ou no máximo dois, tá? Só para fazer a representação e mandar ele para a produção. Entretanto, nas representações em corte, os dentes atingidos no sentido longitudinal devem ser desenhados, tá? Nesses casos, os dentes são representados com omissão de corte, isso é, uma linha acurrada. Observamos, tá? Os desenhos vão ser representados por esses espaços aqui. Os dentes vão ser representados por esses espaços aqui, tá? Isso é só para a gente ter uma noção da nomenclatura e do desenho técnico, da leitura das engrenagens, porque o desenho em si, a gente tem uma disciplina depois específica de desenho técnico. Analisando, então, cada engrenagem, vejamos que a vista frontal e na parte não representa, né, em corte, a vista lateral. A raiz do dente não aparece na representação, tá? Então, aquela distância da base do dente, ela nunca aparece na representação. Quando na vista lateral da engrenagem aparecem representadas, né, três linhas estreitas paralelas, né? Quando eu tenho, então, a representação da minha raiz, vai ser sempre nas vistas laterais. Tá? Engrenagem cilíndrica, uma representação da engrenagem cônica, uma representação da engrenagem helicoidal. Tá? Sobre os desenhos de pares de engrenagem. As mesmas regras para a representação de engrenagens que a gente aprendeu nelas separadas, né, são utilizadas para os pares. Quando o engrenamento acontece no mesmo plano, nenhuma das engrenagens encobre a outra. O que a gente fala sobre isso, né? Quando as duas estão, né, no mesmo plano, ou seja, essa daqui, consigo visualizar as duas. Quando elas são paralelas, né, uma vai se sobrepor pelas outras, tá? Ó. Duas engrenagens do mesmo plano. Quando uma engrenagem está localizada à frente da outra, ou seja, elas não estão no mesmo plano, no desenho técnico é omitido a parte de engrenagem que está descoberta, tá? As duas engrenagens cônicas apresentadas encontram-se na mesma linha, tá? Então, eu já não consigo enxergar
ter a mesma vista das duas engrenagens, porque elas não são paralelas entre si. Características das engrenagens, tá? Para interpretar, então, os desenhos técnicos de engrenagem, é preciso conhecer bem algumas características. Já sabemos que os dentes constituem de partes importantes. Por isso, vamos começar o estudo, né, das engrenagens pelas características comuns dos dentes, como que eles são padronizados. Então, vamos olhar os desenhos, tá? Primeiro, eu vou ter o passo, tá? É a distância mais importante entre as engrenagens. Deixa eu diminuir aqui para a gente enxergar aqui. O que é o passo, tá? É a distância entre o meio de um dente até o meio do outro dente, tá? Por que que aqui o passo está representado no final de um dente e no final do outro dente? Porque se eu medir aqui, ó, do meio de um dente até o meio do dente seguinte, eu vou ter o tamanho do passo. Se eu medir o final do dente e no próximo dente também no final, essa medida vai ser a mesma, tá? O mesmo passo. Ou ainda, eu posso medir do início do dente e do início do dente seguinte. Essas três medidas sempre vão ser iguais, tá? Eu tenho ainda a medida da largura, né, da espessura do dente. Ela é medida sempre por cima do diâmetro primitivo, tá? Como ele tem uma inclinação, se eu medisse aqui, ó, no início, eu teria um diâmetro, mas no meio ele tem um diâmetro maior. Então, ele é sempre medido, né, no meio da altura do dente, ou seja, por cima do diâmetro primitivo, tá? Do meio do dente sobre o diâmetro primitivo até o meio do próximo dente, isso aqui, ó, essa distância eu chamo de vão, tá? Do início do dente até o final do dente, eu chamo de altura. Cadê o A aqui, ó? Do meio do dente até o final do dente, eu chamo de cabeça. E do meio do dente até o final do dente, eu chamo de pé. Tá? Aqui está a especificação de todas as alturas. Tá? Aqui é um desenho que é para fazer a gente fazer apenas a leitura. Especificar aqui os desenhos, né? O que cada medida é. Nesse caso aqui, qual seria o passo desta engrenagem? Qual seria o valor do passo? 37,64, tá? O que é esse 600 aqui? O que representa esse 600? A altura? Palpites? A altura do centro do dente? Isso, tá? Mas isso se chama diâmetro primitivo, tá? Vários projetos são a partir do diâmetro primitivo, tá? Justamente naqueles que não têm dentes retos, tem pequenas curvas. Então, eu não posso medir nem no início, nem no final, porque vão ter medidas diferentes. Então, eu uso muito o diâmetro primitivo, que é aquele que bate no meio do dente, tá? Este daqui, o maior, 624, seria o diâmetro maior. 572 seria o valor do diâmetro menor, tá? Qual é a medida da altura do dente? Altura do diâmetro menor. Deixa eu ver. Não, peraí. Altura do dente. Só visualizando aí. É a altura do diâmetro maior menos o diâmetro menor, é isso? Também. Tem um jeito um pouquinho Não mais seria a soma dos dois? Não seria 26 ali? Isso, tá? A soma dele da parte de cima e de baixo. Isso, 14 mais o 12. O 14 se chama pé, tá? Que é o início até o meio do dente. E do meio do dente até o final se chama cabeça, tá? Se eu somar esses dois valores, eu tenho a altura, tá? Outra opção também, caso eu não tenha o pé e a cabeça, é o que o colega falou, tá? É o diâmetro maior, 624,
menos o diâmetro menor, 572. Dá o mesmo valor também. Agora eu acho que já começamos na... Tá? Essa aqui é outra representação, né? É o desenho que só mostra claramente aonde é o diâmetro menor. Aqui é um corte dessa engrenagem. Diâmetro menor, tá? O diâmetro maior é só para representar aonde fica o diâmetro primitivo, tá? Exatamente no meio do diâmetro maior e menor. Deixa eu aceitar o colega aqui, Gabriel. Nas figuras, deixa eu diminuir um pouquinho. Nas figuras a seguir, então, estão mostradas em escala natural, tá? Alguns perfis de dentes no sistema de módulos, tá? Para a gente ter algumas ideias. Eles são classificados, os tamanhos dos dentes são classificados, tá? Em módulos. Então, a nomenclatura dele é M. Essas representações aqui, tá? Vou botar em 100% aqui, porque em 100%, esse aqui é o valor real, tá? Se eu medisse uma peça aqui, teria essa representação. Então, para vocês terem uma ideia dos tamanhos, como eles são classificados em módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 10, tá? Esse aqui é uma representação real. Claro que se eu diminuir aqui, né, não está mais em 100%, não fica real, mas assim, ela é uma representação real. Então, elas são divididas em módulos. Tá? Esse é um outro esquema para a gente fazer as medidas. Isso aqui são exercícios. Aqui, tá? Esta parte aqui, não, aqui já vem. Depois do início começa os cálculos de engrenagem, tá? A gente não vai começar os cálculos hoje. A gente vai ter esses conceitos aí de medidas, tá? Diâmetro primitivo, diâmetro menor, diâmetro maior, altura do dente, passo, tá? Para fazer alguns cálculos. Agora a gente vai voltar para a parte de conversão, porque esses exercícios trabalham com polegadas. Então, antes a gente precisa ter esse conhecimento de polegadas. Vamos lá, tá? Sobre transformação, então, de unidades de polegadas, né, para milímetros. A gente vai adotar, né, e é adotado no sistema de transformação como 1 polegada sendo 25,4 milímetros, né? É um valor, na verdade, tem mais de algumas casas depois da vírgula, mas usando 25,4 é o suficiente, tá? Como é que a gente faz, então, a conversão de polegada fracionária, tá, em milímetros? A polegada fracionária, eu passo ela para polegada milesimal, tá, que é aquela em que eu divido. Qual é a diferença da polegada fracionária para milesimal, tá? O sistema matemático que a gente adota, que é o sistema comum, né, com milímetros, a gente trabalha só com milesimal, ou seja, 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, a gente trabalha com vírgulas, tá? Isso que é sistema milesimal. Fracionário é quando não trabalha com vírgulas, e sim com fração, né? Em vez de ser 7 dividido por 2, 3,5, no sistema fracionário, eu tenho 7 meios, tá? Essa é a diferença de um sistema para o outro. Como é que a gente transforma, então, polegadas fracionárias em milesimal? Primeiro, a gente tem que transformar, né, a fracionária em milesimal. Para isso, eu faço na calculadora direto. No caso, 3/8 de polegada, na calculadora eu divido 3 por 8. Este valor que eu encontro, eu multiplico por 25,4. Então, de polegadas para milímetro, eu multiplico por 25,4. De milímetros para polegada, eu divido por esses 25,4. Caso ela esteja fracionada, primeiro eu resolvo a fração. Nesse exemplo aqui, ó, 3/8 de polegada. Então, primeiro eu divido na calculadora 3 dividido por 8, depois eu multiplico por 25,4, tá? Nesse outro caso, 1/8 de polegada, tá? Então, o 2 já está inteiro,
não preciso me preocupar com ele, tá? Tenho que me preocupar com 1/8. Então, vai ser 1 dividido por 8, tá? Mais 1. Ó, peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Falhou a minha tela. Áudio. Agora tu desligou teu áudio, Natália. Agora deu. Tá, mas peraí que eu tô... Aqui não tá saindo áudio, Natália. Parou o áudio. Áudio? Né? Voltou? Voltou. Então tá. Não, trancou aqui, mas estava com ele ligado, não sei. Bom, tá? Então eu transformo para milesimal, depois de polegada para milímetro, multiplico por 25,4. Até aí tranquilo, tá? A questão que normalmente fica de milímetro, desculpa, para polegada fracionária. Como é que ocorre, então, a conversão do milímetro para polegada fracionária? Tá? Como eu conversei agora com vocês, de polegada para milímetros, eu multiplico por 25,4. De milímetro para polegadas, né, eu divido por 25,4. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é pegar o meu valor em milímetros e dividir, né, por 25,4 para transformar em polegadas. Isso aqui vai resultar um valor, certo? Este valor aqui, que nesse exemplo deu um valor inteiro, 12,7 dividido por 25,4 é 0,5, tá? Eu multiplico esse valor por 128 e divido por 128. Esta é a regra de milímetro para polegada fracionária. Primeiro eu transformo o meu valor em milímetro para polegada. Então eu pego o meu valor e divido por 25,4. Depois eu multiplico e divido por 128, tá? Então, 12,7 dividido por 25,4 dá 0,5. 0,5 vezes 128 vai dar 64 dividido por 128 aqui, mantenho 128, e eu vou ficar sempre em função de valores pares, tá? E aí eu tenho que ir simplificando. Eu sei que se eu simplificar, ou seja, dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor, tá? Até chegar ao meu valor que eu não consiga mais simplificar. Nesse caso aqui, eu multipliquei direto, tá? 64 por 64. Se eu dividir 64 por 64, eu acho 1. Se eu dividir 128 por 64, eu acho 2, tá? Isso aqui a gente faz direto quando a gente já sabe os valores, tá? Quando a gente não tem certeza por quanto divide, eu vou dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo, tá? Tem que sempre dividir pelo mesmo valor. Aí eu vou dividindo e vou chegando ao mesmo valor. Nesse caso aqui, ó, se eu não soubesse fazer direto, 64 dividido por 2. 32. Depois, 128 dividido por 2, 64. Aí eu ia ficar com 32 dividido por 54. Os dois valores, dá para dividir por 2 de novo? Sim. Ah, então, deixa eu pegar o meu pente aqui. Tá? Vai dar 18 e 32. Tá? Depois que vocês fizerem mais de uma vez, vocês vão pegar. Mas no início, a gente vai fazendo de 2 em 2, tá? Para ter certeza. Nosso valor ali era 64 dividido por 128. Tá? Tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por 2. 64 dividido por 2, 32. 32. Aí embaixo tem que dividir Natália. pelo valor. 64. 64. Aí Natália, Oi. só te fazer uma pergunta. Da onde saiu esse 128? 128 É um número fixo? é um número fixo. Vai ser sempre 128, porque 128 é a base numérica do sistema inglês.
tá? Isso é padrão. Pego o meu Tá, valor, ok. divido por 25,4, que é para transformar para polegada. E aí isso é sempre assim. Multiplica por 128 e divide por 128. Sempre esse mesmo valor, tá? Que é a base Ok, numérica. obrigado. A gente vai fazer o exercício agora. 32 por 64. 32 ainda dá para dividir por 2. Então, 32 dividido por 2, 16. 16, 64 dividido por 2, 32. 32, Aí eu continuo. 16 dividido por 2, 8. 8, 32 dividido por 2, 16. 16, Certo? 8 dividido por 2, 4, 16 dividido por 2. Ó, 8, faltou papel aqui, mas vou continuar aqui embaixo, tá? 4 dividido por 2, 2. 2, 8 dividido por 2, 4. 4, Vai dar mais uma vez ainda. 2 dividido por 2, 1. 1, 4 dividido por 2, 2. 2. Não posso Meia dividir polegada? por 2, nem o 2 eu poderia, né? Mas o 1 eu não posso. Quando chega no momento que eu não consigo dividir o valor tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor, aí eu paro, tá? Paro e boto a minha polegada. 1 eu não posso dividir por 2, tá? Então, é aí que parou. Ficou 1/2, né, de polegada. Assim eu vou fazer com todos. Voltamos para cá, tá? Outro exemplo aqui. Por que eu não quero me atentar a esse aqui? Porque tem uma outra regrinha prática, tá? Mas a regra formalmente correta é essa daqui, tá? Esse outro exemplo. Quero transformar 19,8 milímetros em polegadas, tá? Então, primeiro, eu vou dividir esse valor por 25,4 para transformar em polegada. Vou lá e fiz na calculadora. 19,8 dividido por 25,4 vai dar 167,95. Depois, multiplico por 128 e divido por 128, tá? Deixo nessa função aqui. Multipliquei. Oi? Como é que eu sei quantas casas depois do zero eu devo usar? Vamos chegar no fim desse daqui, nesse meio aqui que agora a gente vai conversar sobre isso, tá? Esse aqui ele botou 4, mas 2 é suficiente, porque a gente vai fazer um arredondamento, tá? Vocês já devem ter ouvido que se a gente compra um parafuso em polegadas, a gente tem que usar ou calcular tudo em polegadas, né? Não tem como a gente comprar um parafuso em polegadas, né? Querer transformar para milímetros para encontrar o valor. Vocês já escutaram isso, não? Não? Sim, porque nunca dá certo o mesmo valor, né? Sim, sim. Ele sempre dá uma divergência pouca. Isso. Pouca, mas sempre dá. Justamente por causa do arredondamento. Aí tem gente que não entende e fala, mas é só converter a unidade. Não, não é só converter, gente. Convertendo não vai dar o valor exato. É esse caso aqui, ó, que o colega acabou de perguntar. Aqui ele usou 4 casas, tá? Quando vocês calcularem, nem percam tempo botando 4 casas, porque vocês vão arredondar, tá? Não tem necessidade, bota 2, tá ótimo. Então, botou 2 aqui. Nesse caso, 4. Vou lá e multiplico em cima primeiro. 0,7795 vezes 128. Isso aqui, na calculadora direitinho, dá 99,72, tá? O 128 embaixo se mantém. Quando chega nesse ponto aqui, não é o momento que a gente começa a ter que dividir por 2, por 2, por 2? Sim. Dá para dividir 99,78 por 2? Não. A gente arredonda, tá? Esse valor. Aí me pergunta, professora, arredonda sempre para cima? Não, arredonda para o valor par mais próximo. Nesse caso aqui, ó, eu poderia arredondar para quê? Ou para 99 ou para 100, certo? Para 99, dá para dividir por 2? Não. Agora 100, dá para dividir por 2? Sim. Então, eu vou colocar 100, o valor inteiro mais próximo, o valor par, né? 98 é par.
dá para dividir por 2. 99 não é par, não dá para dividir por 2. 100 é par, dá para dividir por 2. Então, eu vou arredondar para o valor par mais próximo. É por isso, exatamente nesse ponto aqui, tá? Que acontece o arredondamento. E é por isso que não tem como simplesmente transformar a unidade e esperar que dê certo. Tem que ser feito calculado naquele mesmo elemento, tá? Quando chega nesse valor, vamos para o nosso pente lá. 100 dividido por 128. Tá? Vou escrever aquele valorzinho que a gente fez ali. 100 dividido por 128. Vamos lá. 100 dá para dividir por 2? Dá. 50. 128 dá para dividir por 2? Dá. 64. Esse 50 ficou horrível, né? Horrível. Tá, deu, arrumadinho. 50 dá para dividir por 2? Sim. 25. 64 dá para dividir por 2? Sim. 32. Chegando aqui, 25 dá para dividir por 2? Não. Não. Né? 32 dá, mas o 25 não dá. Não deu 1, então acabou. Polegadas. Isso aqui a gente lê 25, 32 avos. Tá? A gente faz a leitura assim. Não é comum ter valores tão grandes em ferramentas, em parafusos, mas transformando aquele valor ali, de milímetro para polegada fracionada, esse é o valor, tá? Então, transformação fracionária é isso, não tem como chegar em outro valor. Voltamos aqui, tá? O que o pessoal fez para dar uma simplificada, tá? Regra prática. Então, isso é uma simplificação. Vai funcionar exatamente igual, mas não é a regra matemática, tá? Concordam comigo que eu sempre vou dividir o meu valor por 25,4 e depois vou multiplicar por 128? O único valor que vai variar é esse aqui, né? Onde está em azul. É o que eu estou transformando. Mas a regra não é dividir esse valor por 25,4 e depois multiplicar por 128? Sim. Qual é a regra prática? Eles calcularam isso, ó. 128 dividido por 25,4. Porque na matemática diz o seguinte, tá? A multiplicação, se eu vou fazer antes ou depois, não faz diferença, tá? Então, se eu vou dividir 10 por 2 e depois multiplicar por 2 de novo, tanto faz. Se eu vou multiplicar 10 por 2 e depois multiplicar, ou se eu vou dividir primeiro. Então, eles pegaram esse valor, ó, de 128 aqui, dividido pelo 25,4. Isso dá 5,04. Tá? Então, em vez de dividir por 25,4 e depois multiplicar por 128, uma segunda opção prática é direto, tá? Multiplicar o valor que eu quero transformar por 5,04. E aí o denominador embaixo continua igual, 128, tá? Isso daqui é uma regra prática. Multiplico por 5,04 e divido por 128. Se vocês usarem várias vezes, vocês vão lembrar desse valor, tá? Mas é um valor que é mais difícil de lembrar. É mais fácil vocês lembrarem da regra tradicional. Pego o meu valor, divide por 25,4, depois de ter o valor, multiplica por 128 e divide por 128, tá? Mas qualquer um dos dois jeitos que vocês façam vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Nesse caso aqui, ó, em vez de pegar 12,7, é o mesmo valor de exercício, ó, 12,7. Em vez de dividir por 25,4, depois multiplicar por 128, ele pegou os 12,7 e multiplicou por 5,04, tá? Quando eu fiz essa multiplicação,
Na calculadora, 12,7 vezes 5,04. Na calculadora, o valor deu esse aqui, ó. Repararam que o valor dá um pouquinho diferente? Aqui, ó, não deu exatamente 64? E pela regra prática, deu quanto? 64,008. Eu não posso multiplicar, dividir 64,008 por 2. Eu vou aproximar para o valor par mais próximo, que é 64 inteiro, né? É aí que eu chego no mesmo ponto, ó, 64 dividido por 128, ó. Mesmo que aqui, 64 dividido por 128. E aí eu vou dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, tá? Fez o mesmo exercício aqui, ó, com o exemplo de 19,8. Em vez de dividir por 25,4 e depois multiplicar por 128, multiplicou direto por 5,4. 19,8 multiplicado por 5,4 dá 99,79. Este valor eu vou arredondar para o par mais próximo, 99,79, o par mais próximo é 100. E aí eu fico naquela função, divido por 2, divido por 2, divido por 2, divido por 2, tá? É relativamente simples, gente, mas normalmente a gente não conhece isso daqui se a gente não usa a fracionária, tá? Mas é tranquilo, né? De polegada milesimal para polegada fracionária, tá? Como a minha polegada milesimal, o que é a polegada milesimal? É aquela que não é fracionada, ela tem o zero, é 0,125 polegadas, tá? Como ela já está em polegadas, eu não preciso dividir pelo 25,4, certo? Quando eu tenho o exemplo em milímetros, ó, eu divido por 25,4 para transformar por polegada. Depois que eu multiplico e divido por 128. Neste caso, como eu já tenho polegada milesimal, né, já é polegada, eu vou direto multiplicar por 128 e depois dividir por 128, tá? Para o colega me perguntou, vai ser sempre 28? Vai, porque é a base numérica do sistema inglês, tá? Então, sempre é a função de 128. A única diferença é que se já está em polegada, eu multiplico e divido. Se está em milímetro, primeiro eu tenho que dividir pelos 25,4. A outra opção, polegada fracionária para milesimal, que é a mais fácil, né? Eu simplesmente vou dividir a minha fração. 3 dividido por 8, né? 3/8 de polegada é a mesma coisa que 0,375 polegadas, tá? 5/16 de polegada é 5 dividido por 16, vai dar 0,3125 polegadas. Ou se eu quiser arredondar um pouquinho, né? 0,313 polegadas. De polegada milesimal para milímetros, né? Isso a gente já viu. Tanto a polegada fracionada quanto a milesimal, para transformar para milímetros, eu multiplico por 25,4. E para transformar de milímetros para polegada, eu divido por 25,4. Tá? Vamos fazer uns exercícios, então? Sim! Vamos. Vamos lá. Toda sexta-feira é uma coisa, né? Vamos, todo mundo, vamos. Né? Não tá nem aberta a câmera, mas eu queria ter visto a cara do vamos, tá? Não, vamos treinar 1, 2 de cada ali, só para ficar afiadinho, tá? Porque a gente lendo assim é uma coisa e fazendo é outra. Primeiro vamos fazer esses daqui, pessoal. Ó, vamos converter de polegada milesimal, ou seja, aquela que tem a vírgulazinha, tá? Em milímetros. Outra regra, tá, gente? No sistema inglês, quando eu tenho 0, alguma coisa, tá? Primeiro ponto, que o sistema inglês é o mesmo sistema da calculadora de vocês, tá?
Vocês já repararam que na calculadora o ponto é vírgula e a vírgula é ponto, certo? Sim. Tá? Certo, certo. No sistema inglês, não se tem o costume de usar o zero quando o meu primeiro valor é zero. Por exemplo, é 0,5 milímetros. Eles não escrevem o zero, eles botam o 0,5 milímetros. Só que no caso, ponto, né? Então, quando vocês enxergarem isso aqui, ó, quer dizer o quê, ó? Esse primeiro, que é 0,6875, tá? Eles não botam o zero quando o primeiro valor ali é zero, fica sem nada. Esse aqui também, ó. Para nós seria 0,3906, tá? Isso aqui é outra regra. Aqui, ó, 1,250. Eles usam um ponto, né? No sistema internacional que a gente usa, normalmente o ponto no numeral a gente só usa quando a gente está falando de dinheiro, né? R$1.000, 1,000. Senão a gente não usa o ponto. Mas no caso do inglês, sistema inglês de polegadas, o ponto é uma vírgula. Então seria 1,250. E aqui embaixo, 2,7344. Tá? Então, quanto dá 0,6875 em polegadas para milímetros? (17,4 mm). Outros valores? Eu também achei isso. Isso aí, 17,46, você me avisou. Fechou, então. 17 milímetros, 40 e poucos milímetros, tá? Letra B. (0,3906). 9,92. 9,92, né? Lembrando que converter polegada milesimal para milímetros, né? Polegada para milímetros, apenas multiplico por 25,4. 1,25 em polegadas. Quanto dá em milímetro? Um 1,25. 31. 31. 175. 31,75. 31,75. E o último dessa listinha aí, 2,7344. (69,45). 69. Todo mundo chega nesses valores aí tranquilamente? Então tá, só Sim. aplicamos os valores de polegadas para milímetros, tranquilo. De milímetros para polegada milesimal, então. Quando eu vou botar polegada milesimal, eu divido meu milímetro por 25,4. Né? Vou fazer aquele esquema todo só no fracionada, mas o milesimal é tranquilo. Quanto vocês acharam de valor para a letra A em polegada? Meia polegada. Meia polegada. Letra B.
588. Divido por 25,4, tenho 0,06. 0,06. 17 milímetros em polegada. Vou ter 0,66 polegada. E 20,24. Divido por 25,4 e acho 0,79 polegadas, tá? Até aí, tranquilo. Polegada fracionária para milímetro. Quanto dá 5,32 avos de polegada? Valores? 3,96. 3,96, tá? Tá fracionado, tá? Mas a fração eu resolvo. Só divido 5 por 32, né? 5 dividido por 32, 0,15. Como eu quero passar de polegadas para milímetros, multiplico por 25,4. Aí acho no valor de 3,9, tá? 5,16 avos de polegada, mesma coisa, divido 5 por 16, encontro 0,31 vezes 25,4, 7,9. Letra C, 128 avos, dá 0,06. Multiplico por 25,4, 1,57 milímetros. E por último, né, o 5 já está inteiro, 5 polegadas, simplesmente multiplico por 25,4. Aí eu acho 127 milímetros, certo? Agora, converter esses valores em milímetros para polegada fracionária. Esses eu quero os valores, por favor. Vamos para o nosso desenho. Vamos lá. Qual o nosso valor ali? É 1,5875, tá? Qual é a primeira opção que eu tenho? Posso fazer a matematicamente correta ou a... Ué, me fugiu o nome. A regra prática, desculpa. Na teórica, o que eu faço? Eu divido este valor por, né, 25,4. Depois de multiplicar esse valor, de dividir esse valor, eu vou multiplicar por 128 e vou dividir tudo por 128. Esta é a minha regra. 1,5475 dividido por 25,4. Quanto vocês acharam? Oi? Quanto vocês acharam? 1,5875 dividido por 25,4. 0,06. 0,625. Vou botar maiorzinho esse só porque é um número pequeno, tá? Isso vai multiplicar
por 128 e vai dividir por 128. Tá? Esse valor vezes 128 dá 8, dividido por 128. Espera aí que eu vou aumentar a minha tela aqui. Tá? 8 dividido por 2, 4. 128 dividido por 2, 64. 16. 4 dividido por 2, 2. 64 dividido por 2, 32. 2 dividido por 2, 1. 32 dividido por 2, 16. 1 eu não posso dividir por 2, então eu paro por aqui. Então, 1,5875 milímetros é a mesma coisa que 1/16 de polegada. Chegamos a este valor? Sim. Então tá. Agora um questionamento. Opa. Voltamos. Os outros dois exercícios são a mesma coisa, tá? Então, vou pedir para vocês tentarem resolver só esses 3 aqui, tá? A gente fez o resto da lista, só esses 3 aqui. Final de semana, é 2 minutos cada um. E aí, na semana que vem, a gente fala sobre eles para ver se a gente chegou no mesmo resultado, tá? Façam ou da forma matemática certa ou da regra prática, tanto faz. Por último, um questionamento para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Como que a gente iria calcular 1/8 de polegada? Se quisesse passar para milímetros? Pode passar para milímetro. Como é que passa para milímetro? Tu faz o... Eu faria assim, Cara, eu posso usar a tua regra lá ou eu faço com regra de 3 também, da mesma coisa. Pode fazer a regra de 3. Tá, eu faço o 8 valendo como 100, como 25,4 e... Peraí, deixa eu não fazer aqui na folha que é mais fácil. Outros palpites? O que quer dizer o 1 ponto quando a gente tem na polegada, gente? A gente lê o quê? 1 polegada. 1/8 de polegada. É uma polegada. Não, é 1/8 de polegada. 1/8 de polegada. Ah, mas o 1 é uma polegada. É uma polegada mais 1/8 de polegada. Isso, então por isso que tem 2 opções de fazer. Concordo que a regra de 3 é boa em vários casos, mas discordo que nessa aqui acho que vai dar mais trabalho. Ah, não, tá assim também. Pode fazer Eu direto, estou né? acostumado a fazer assim. Pode fazer direto. Quem fala direto aí, palpite. 1 polegada mais Ah, 1/8 Pode seria? isolar o... Isso aqui, gente, Isso, representa esse ponto, tá? Só para quem não tá acostumado a lidar com polegada, não conhece. O que representa o ponto? Quer dizer que é 1 polegada inteira mais 1/8 de polegadas. A representação, né, inglesa vem assim, 1,1/8 de polegada. Mas a leitura que a gente faria seria 1 polegada, isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 polegada mais 1/8, né? 1/8. 1/8 de polegada. Ou eu posso transformar para milesimal e depois para milímetro, ou eu posso fazer as duas separadas. Aí. O que eu posso fazer? Eu não tô na loja agora. Irmão. O que eu posso fazer? Transformar para milesimal primeiro, para depois transformar ela. 1 é quanto? 1 é 1. Mais, Oi. quanto é 1 dividido por 8? Oi. Quanto é 1 dividido por 8? Desliga o áudio aí, Diego. É que Desculpa aí. Vai nada. Desculpa. Essa tela aqui eu não consigo desligar, só quando tá na outra, mas tranquilo. Tá? 1 continua, Desculpa, Luiz. polegada. Quanto é 1
oitavo de polegada. Se eu dividir 1 por 8, eu encontro 3,17. 0,125. 1 mais 0,125 é 1,125, certo? De polegada. Então, a opção que eu acho que é mais fácil é separo essa uma, né? Passo o que é fracionada para milesimal. Nesse caso é 1/8. 1/8 é 1 dividido por 8. 1 dividido por 8, 0,125. Eu só não posso me esquecer daquele 1 lá inteiro, porque poderia ser 2 1/8 de polegada. Então, teria aqui 2, na verdade. Somo um com o outro. 1 mais 0,125, 1,125. Quando eu quero passar polegada para milímetro, o que eu faço? Multiplico por 25,4. Aí eu encontro que valor? Não fiz aqui mesmo. Quanto dá isso? 28,57. 28,57. Ficou entendido esse aqui quando eu tenho polegadas inteiras? Uhum. Ei, Natália, desculpa, aquela hora eu te falei, eu meio que me perdi, deixa eu te voltar. Normalmente, quando eu vou passar para milímetros de polegada fracionária, eu pego 20, no caso ali 1/8. Eu pego 25,4, divido por 8 e multiplico pelo 1. O de cima sempre chega bem mais rápido no resultado, quando eu estou na área, né? Peraí que falhou o teu áudio. Tu divide 1 por 8 e depois faz o quê? Não, desculpa. Ó, eu pego, no caso, 1/8. Eu divido 25,4 por 8 e multiplico por 1. Ou se fosse outro número ali em cima, eu sempre faço assim, para chegar em milímetros. Tá, tu multiplicou direto, né? 1/8 multiplicado por 25,4, mas ainda teve que somar o 25. Não, eu não multipliquei, eu dividi. Eu fiz o contrário. Ó, eu faço 25,4 dividido por 8 e vezes 1. Na verdade, tu soma, não. Não, tem que somar. Se multiplicar por 1 não vai dar, né? Vai dar o Tem que resultado somar. errado. Isso dá Tem que 3. somar por Tu 25. soma, na verdade, Não, Por só 25,4. eu tô só falando do 1/8, é só quando eu transformo, só essa partezinha, só para dar um ele exemplo. transformou só o... Isso, claro, depois eu somo mais 25,4, sim. Tá. Eu estou dando o exemplo da fração ali. Tá. O que ele fez, gente? sim. Ele fez a mesma coisa separado, né? O que ele tá me dizendo? Que ele faz só o separado 1/8, né? Para multiplicar para milímetro, o que a gente faz? Para transformar para milímetro, a gente multiplica, né? Por 25,4. Como aqui em cima é 1, isso aqui vai dar 25,4 dividido por 8. Foi isso que tu fez direto, né? 25,4 dividido por 8. Só que quando tenho, por exemplo, isso funciona bem quando aqui é 1. Mas não, qualquer outro eu posso fazer. dá um pouquinho mais de trabalho, né? Na verdade, não, é direto. Eu vou pegar, tipo, 3/4. Eu pego 25,4 divido por 4 e multiplico por 3. De cabeça dá de fazer. E depois tem que somar mais a 1 polegada por fora, né? E se eu tiver a mais, isso, claro. Tá, mas aí quando divide, assim, divide 25 por 4, depois multiplica por 3, é a mesma coisa que essa parte aqui que a gente fez, né? Isso é a mesma coisa. Essa aqui eu sempre fiz na área e fiz assim, para chegar rápido no resultado. Tá? Então, isso é normal. Cada um vai criar o seu raciocínio rápido, tá? Eu penso mais rápido de um jeito, o colega pensa mais rápido do outro. Isso é normal, cada um vai ter o seu raciocínio. O importante é o que a gente entenda o que é a fracionária e como eu faço essa conversão, tá? Outro exemplo bacana da gente conversar, só pra gente finalizar aqui, ó, é quando eu tenho milímetros, vou transformar milímetros para polegada fracionária. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho 19, é que eu já fiz esse valor, eu sei mais ou menos de cabeça.
19,5 milímetros, tá? Quero passar para polegada fracionária. Então, eu vou usar aquela regra, só para a gente fazer um exercício usando a regra prática, tá? Ó, 25,4. Em vez de dividir isso por 25,4, depois multiplicar por 128, o que a minha regrinha fala para eu multiplicar direto, né, por 5,04. Isso tudo dividido por 128. Quanto dá, pessoal? Aí calculem para mim. 19,05 vezes 5,04. R$ 96,01. 96,01. Isso dividido por 128. Vai dar 43,64, Natália? Vamos dividir, na verdade, ó, por 96. Né? 96,01 não vai dar para dividir. A gente, o que faz nessa parte? Arredonda para o par próximo. Então, 96 dividido por 128. Então, chega naquele momento que a gente começa a dividir. 96 dividido por 128. 96, desculpa. 96 dividido por 2. 48. 48. 128 dividido por 2. 24. 48 dividido por 2. 24. 24. Dividido por 32. 32. Enfim, meu papel aqui. 12. Dividido por 16. 16. 6 dividido por 8. 3 3. por 4. 4. 3 quartos. 3 quartos. Então, 3 quartos de polegada é mais ou menos 19 milímetros, tá? Fiz esse exemplo só porque tem muita coisa, né, que mede 3 quartos em elementos mecânicos, tá? Então, só para vocês terem uma noção, uma aproximação, 3 quartos de polegada é mais ou menos 19 milímetros. Certo? Então tá, pessoal. Vou liberar vocês aqui quinta-feira. Façam aqueles 3 exercícios ali só pra gente comparar o valorzinho no final da aula. No finalzinho da próxima aula, tá bem? Ok. Então tá, deixa eu conferir os nomes aqui. Anotei. Ian, Ariel, Milton, Thierry Lopes, Diego, Antônio, Bruno, Alexandre B, Marcos, Giovanni, Michael, Guilherme e Gabriel. Michael G. Guimarães, né? Porque tem 2. Faltou alguém, gente? Não? Não. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite, bom final de semana aí, pessoal. Boa noite, fim de Boa noite. semana aí. Boa noite, boa noite. Até segunda, se Deus quiser. Ai, tá, eu cheguei aqui lá.